Xibom, xibom, bom, bom. Analisando essa cadeia hereditária. Boa noite. Por que os preços sobem? Como as empresas definem os seus preços? Essas e outras perguntas vão ser respondidas hoje no Economia do Povo. Hoje vamos falar sobre a teoria neoclássica. Para me ajudar, eu trouxe a especialista Priscila Valverde. Tudo bem, Priscila? Boa noite. Então, na segunda metade do século XIX, um grupo de economistas revolucionaram a teoria econômica, trazendo o conceito de utilidade marginal. A teoria neoclássica ela surgiu como uma resposta a algumas limitações da economia clássica, trazendo uma abordagem mais matemática e centrada nos indivíduos, diferente dos economistas clássicos, que eles explicavam os preços principalmente com base no custo de produção e no valor do trabalho. Então, os neoclássicos, eles enfatizaram o papel da utilidade marginal, ou seja, que é o valor de um bem que é determinado pela satisfação do consumidor. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre os pioneiros dessa teoria. William Stanley Jevons. Esse economista britânico formulou de forma independente a teoria da utilidade marginal, argumentando na sua obra A Teoria da Economia Política de 1871, que o valor de um bem depende da satisfação adicional que proporciona ao consumidor. Ele também destacou a importância do cálculo matemático, impulsionando uma abordagem quantitativa na economia. Karl Menger, fundador da Escola Austríaca de Economia, defendeu uma abordagem subjetiva do valor, baseada na importância que os indivíduos atribuem a um bem para satisfazer suas necessidades, e não apenas no trabalho, mas também envolvido em sua produção. Ele explicou a teoria do valor marginal e a origem do dinheiro como um meio de troca espontâneo, ou seja, defendendo uma visão subjetiva do valor, determinado pela importância atribuída pelos indivíduos para satisfazer suas necessidades. Leon Waras, economista suíço que desenvolveu a teoria do equilíbrio geral, base da economia matemática. Na sua obra Elementos de Economia Política Pura, de 1874, formulou um modelo matemático para mostrar como os mercados interagem e se ajustam para equilibrar oferta e demanda, introduzindo assim o conceito de leiloeiro warasiano, ou seja, um mecanismo teórico para ajustar preços até alcançar o equilíbrio de mercado. Esses conceitos foram essenciais para a criação da microeconomia moderna e permanece relevante até os dias atuais. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a teoria, vou chamar Tailane do Carmo para falar sobre os principais fundamentos. Olá, agradeço pelo convite. Hoje eu vim falar um pouco sobre os princípios fundamentais da teoria neoclássica. De acordo com os tópicos que separamos aqui, começar falando sobre a racionalidade dos agentes econômicos. Ela assume que os indivíduos de empresas tomem decisões racionais para maximizar a utilidade e lucro. Já a utilidade marginal é o comportamento do consumidor, é explicado pela utilidade marginal, que diminui à medida que o consumo aumenta. Em relação à lei da oferta e demanda, diz que os preços são determinados pela oferta e demanda, e o equilíbrio do mercado ocorre quando ambas se igualam. Já a concorrência perfeita é caracterizada por muitos agentes, produtos homogêneos e livres de entrada no mercado. Com relação ao equilíbrio geral e eficiência alocativa, essa teoria vai dizer que as empresas maximizam a produção, igualando o custo marginal à receita marginal. E o equilíbrio geral, segundo o economista Leon, leva a uma alocação eficiente de recursos. E sobre o papel limitado do Estado. Isso quer dizer nada mais que a intervenção do Estado deve ser mínima, ocorrendo apenas em falhas de mercado. Agora veremos os gráficos de oferta e demanda. O nosso primeiro gráfico é o gráfico alteração na demanda. Ele muda da curva D0 para D1. Quando mudada para a direita, indica um aumento da demanda, e quando mudada para a esquerda, indica uma redução. Isso ocorre devido a fatores externos, como a variação na renda, mudanças nas preferências ou preços de bens relacionados.
Já o gráfico curva de procura do bem X representa a curva da oferta do bem X, mostrando a relação entre o preço do eixo vertical e a quantidade ofertada do eixo horizontal. O gráfico indica que, conforme o preço do bem X aumenta, a quantidade ofertada também cresce. Isso é esperado, pois, segundo a lei da oferta, produtores tendem a oferecer mais unidades de um bem quando o preço está mais alto. Já o nosso gráfico do bem X versus preço, ele mostra a relação entre o preço do bem no eixo vertical e a quantidade demandada no eixo horizontal. A curva tem uma inclinação negativa, o que significa que à medida que o preço do bem diminui, a quantidade demandada aumenta. Esse comportamento afirma que, em geral, os consumidores compram mais do que um bem quando o preço cai e menos quando o preço sobe. Agora, para representar todos esses gráficos que eu mostrei, eu vou passar uma entrevista que vai ilustrar melhor a opinião das pessoas e como isso reflete a teoria neoclássica. Olá, boa noite. Meu nome é Heloísa, eu faço parte do primeiro semestre do curso de administração e hoje nós vamos fazer entrevista com alguns estudantes do IFBA. Vamos procurar alguém para poder participar disso. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, tudo. Qual é o nome de vocês? Evelyn. Blenda. Blenda. Vocês cursam aqui? Sim. Qual curso você Eu faço engenharia elétrica. Licenciatura em matemática. Maravilha. A pergunta que eu gostaria de fazer a vocês hoje é sobre uma situação que ocorreu recentemente. As pessoas vêm reclamando muito do preço do café, do preço do ovo. Uma reportagem sugerindo que as pessoas deixassem de comprar esses alimentos para que, desse modo, as pessoas que vendem, os vendedores, os fornecedores, fossem forçados a baixar o preço. O que vocês acham dessa teoria? Eu acho que essa medida não devia partir da gente. Acho que devia ser uma medida do governo para controlar esses preços, já que são itens básicos, né, para a nossa alimentação. Eu acredito que seja uma falta de empatia do presidente, uma falta de se colocar no lugar do outro. Porque se o preço aumentou, teve alguma coisa que ocasionou esse aumento do preço. Então a gente deixar de comprar não vai fazer o preço abaixar. Porque quem está revendendo esses produtos não vai deixar de comprar eles, não vai comprar mais barato para poder baixar o preço. Vai acabar saindo todo mundo no prejuízo. E vamos procurar mais uma de responder o que ele acha da situação econômica que estamos atualmente. Eu posso falar com você? Pode. Qual é o seu nome? É João. Maravilha. João, você está em qual curso aqui no IFBA? Eu faço elétrica, engenharia elétrica. Eu tenho duas perguntinhas para te fazer. E a primeira delas veio recentemente a entrevista que o nosso presidente Lula, ele deu falando para as pessoas deixarem de consumir os produtos e dessa maneira irá obrigar os fornecedores a baixarem o preço desses produtos? Vi. Você acha que isso funcionaria de algum modo? Eu acho que funcionaria, mas eu também tenho que ver, a gente tem que ver, no caso, o lado do consumidor médio. Eu, por exemplo, consumo ovo e café. Se eu parasse de consumir agora, para consumir outros produtos, ter que trocar, seria, querendo ou não, um processo. E eu também teria que quebrar a minha rotina, até porque ovo sempre foi a proteína mais barata pra gente. E eu sobrevivo sempre na base de café, então não sei como fazer. A segunda pergunta é justamente sobre o ovo e o café. Você acha que se as pessoas deixassem de consumir esses produtos, elas teriam outra opção para colocar no lugar ou elas persistiriam no consumo dele, independente do valor que ele está no momento? Eu acho que, por agora, elas não teriam opção melhor, porque as outras opções também estão na mesma faixa de preço. Mas se o valor fosse aumentando até um certo teto, aí realmente não compensaria ter, né? Porque não tem condição você estar pagando R$3 em um ovo, por exemplo. É bem complicado. Mas, enfim, obrigada, João. O que é a teoria da utilidade e maximização do lucro? Agora que conhecemos mais sobre os fundamentos da teoria neoclássica, chamo Alonso para conversar um pouquinho mais com a gente sobre o que são esses conceitos. Agora, gostaria de falar um pouco sobre os conceitos fundamentais da economia, a teoria da utilidade e a maximização do lucro. Esses são os principais pilares da escola de pensamento neoclássica. A teoria da utilidade, em sua essência, busca explicar como os indivíduos
tomam decisões de consumo, visando maximizar a satisfação ou o prazer que obtém de consumir bens e serviços. De acordo com essa teoria, cada pessoa busca alocar seus recursos de maneira que aumente seu bem-estar, ou seja, os consumidores tomam decisões racionais para obter o máximo de utilidade possível dentro das suas limitações orçamentárias. Já a maximização do lucro é um conceito essencial para as empresas. Está diretamente relacionada ao comportamento dos produtores. Para os agentes econômicos que oferecem bens e serviços, o objetivo central é alcançar o maior lucro possível, o que envolve decisões sobre como alocar recursos, como contratar trabalhadores, qual preço praticar e quais estratégias de produção adotar. A maximização do lucro ocorre quando a receita total da empresa supera os custos totais de maneira mais eficiente, gerando um retorno financeiro ideal. Esses dois conceitos, quando combinados, ajudam a entender como indivíduos e empresas interagem no mercado. Enquanto os consumidores buscam a maior utilidade possível com seus recursos limitados, as empresas, por sua vez, buscam equilibrar os custos e receitas de formas a garantir a maior rentabilidade. Qual é o papel do governo para a teoria neoclássica? Para a teoria neoclássica, os mercados são vistos como eficientes e autorregulados, exigindo mínima intervenção estatal limitada à garantia da concorrência, proteção da propriedade e fornecimento de bens públicos essenciais. E aí, Pri? Então, a teoria neoclássica ela reconhece falhas de mercado, ou seja, como externalidades e monopólios naturais, que podem exigir intervenção governamental. Então, o governo ele também atua na estabilidade da macroeconomia por meio de políticas fiscais e monetárias. No entanto, existem divergências entre os economistas. Alguns eles defendem a ideia de regulação, e outros defendem uma intervenção mínima. Então, a teoria neoclássica, ela tem grande importância nas decisões econômicas cotidianas, como na precificação de produtos e estratégias empresariais. Ou seja, um grande exemplo que a gente pode ter é o Uber, que ele adota a precificação dinâmica, ajustando seus preços conforme a oferta e a demanda. Como assim? Se houver mais motoristas do que passageiros, os preços caem. Se tiver mais passageiros do que motorista, então o preço aumenta, Então, refletindo assim o princípio neoclássico do equilíbrio do mercado. No entanto, existem críticas, na teoria neoclássica em respeito à racionalidade dos consumidores, que é muito questionada. Por quê? Essa realidade tomam decisões de 100% racionais. Como assim? Os mercados eles são autorregularizados, mas na prática existem falhas. Então, como na poluição, por exemplo, onde os custos sociais não são considerados. E assim nós encerramos mais um episódio do Economia do Povo e hoje podemos entender que a teoria neoclássica foi crucial para a evolução da economia, oferecendo um modelo rigoroso de mercado e preços. Mas suas limitações geraram o surgimento de novas abordagens, como o keynesianismo e economia institucionalista. Mas isso é assunto para um novo episódio. Agradeço a participação, Priscila. Boa noite.